tomar conta lá de determinadas satrapias. E nós vemos aqui que então Daniel, ele passa, é aquele camarada que passa no seu cargo, assim, no seu posto, não somente no seu posto, mas ele transcende, né, num período né, de tempo com vários governantes, começando com Nabucodonosor, depois Belsazar, né, filho do Nabucodonosor, aí a gente vê aqui já no Império Persa, Dario, e depois Ciro, que vai ser aquele que vai a liberar para que os exilados então do reino, os exilados de Judá, os exilados de Israel voltem então para a terra de Israel. E nós vemos então que Daniel, ele se coloca à disposição do Senhor para servi-lo, mesmo estando no exílio, e ele serve a Deus com fidelidade e serve ao rei, ou aos reis pelo qual ele passou, e um deles era o terrível Nabucodonosor, porque Nabucodonosor não era fácil, nenhum deles, né? Mas Nabucodonosor era terrível. E em todos eles, todos se agradam de Daniel. E todos eles, inclusive o próprio Nabucodonosor também, vai louvar ao Deus de Daniel, vai dar um reconhecimento ao Deus de Daniel. E aqui, então, nós vemos nesse texto do capítulo 6, que é muito conhecido, onde Daniel vai ser, por uma tramóia política, né, dos seus opositores, ele vai ser jogado na cova dos leões, e Deus o livra, né, dos leões. Ele vai dizer para o Dario, quando Dario se encontra com ele no outro dia, ele fica angustiado, né, porque ele teve que forçadamente, por causa do decreto persa, que era muito rigoroso, o rei não poderia revogar o decreto que havia feito. O decreto consistia em que ninguém poderia adorar outro Deus, senão o Deus lá dos persas, e Daniel adora o Deus de Israel. E assim seus opositores o pegam em flagrante e tudo mais, e ele vai ter que ser jogado na cova dos leões. Ao ser jogado na cova dos leões, Dario, tristemente, com seu coração entristecido, fala: Daniel, quem sabe Deus o livre, né, o Deus em que você confia, livre da cova dos leões. E ele vai no outro dia e clama, chama por Daniel. Daniel vem até ele e vai dizer que um anjo então do Senhor fechou a boca ali dos leões, e ele foi então salvo. E aí o Dario vai dizer: ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. E este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario, então, e no reinado de Ciro Persa. Deus é aquele que livra aqueles que o servem da boca dos leões, sejam eles leões verdadeiros, né, leões dos animais, ou os leões que muitas vezes nos cercam, né, os leões homens, né. Segundo um autor chamado Thomas Hobbes, diz que o homem é lobo do homem, né, e a Bíblia aqui nos aponta que o homem é leão do homem, né? Então mas Deus é aquele que livra e cuidou de Daniel e prosperou, né, no reinado desses vários reis aí, com diferentes modos de agir. Então assim Deus também prospera a tua vida, amém? Às vezes você está trabalhando numa empresa e passa tantos patrões, né, chefes, ou enfim, tantas pessoas, e você continua ali, e Deus vai te abençoando, você vai passando com outro cargo, e Deus vai te prosperando ali, amém? Então Deus faz essas coisas, livra e guarda a tua vida. Dessa forma, que estejamos assim, ofertando diante do Senhor com alegria, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Sirva Ele com amor. O Novo Testamento nos diz para que a gente seja para com os nossos senhores, de senhores, mas para com os nossos patrões. Então, seja ali um empresário, um empregado modelo, né? Seja ali uma pessoa que cumpra com as suas tarefas. Amém? Deus vai abençoar a sua vida
e sirvam ao Senhor. Continue somente dando a Ele o lugar de Deus, tem que ser do Senhor. Amém? É isso que nos ensina Daniel. E certamente Deus vai prosperar a tua vida, seja em que lugar você estiver e servindo a qual homem for em termos de trabalho. Amém? Então, vamos, neste momento, você que trouxe o dízimo, sua oferta, este é o momento de ofertar e dizimar. Faça isso com alegria no seu coração, sabendo que Deus é esse Deus que prospera a tua vida. Amém? Você que nos assiste, se você tiver vontade também de estar ofertando neste ministério, depois acesse a página, está lá a conta da igreja, mas que você faça porque Deus colocou no seu coração. Amém? Vamos louvar ao Senhor neste momento e com alegria. Ofertamos ao Senhor. Ao meu redor procuro entender o que virá, se bem longe eu vou estar diante de ti. Eu entreguei os meus caminhos pra te sentir e nunca mais chorar sozinho. Mas cansado estou e fraco a esperar que tua doce voz venha meu sono despertar. Manda teu Espírito e vem me abraçar, pra eu não chorar. Preciso de ti aqui pra me consolar. Manda teu Espírito e vem me abraçar, pra eu não chorar. Preciso de ti aqui pra me consolar. Só você faz o mar se acalmar e traz paz, iluminando meu olhar. Sabes ouvir as dores do silêncio e persistir em esquecer os meus lamentos. Sei que em você encontro meu alento. Estendo as minhas mãos e pego os meus sentimentos. Manda teu Espírito e vem me abraçar, pra eu não chorar. Preciso de ti aqui pra me consolar. Manda teu Espírito e vem me abraçar, pra eu não chorar. Preciso de ti aqui pra me consolar. Glórias a Deus. Obrigado, Pai, porque Tu enviaste o Teu Espírito, Senhor, aqueles que creem em Ti, no Teu nome, Senhor. E Tu, Senhor, assim o faz, Pai, consolando, ó Deus, aqueles que Te buscam, aqueles que Te servem. Com Teu Espírito, Senhor, Tu vens sobre nós, Pai, e abraça, e nos abraça, confortando, nos consolando espiritualmente. Ó Pai, conheces cada coração, conheces, Senhor, a necessidade de cada um dos Teus filhos e filhas. Neste momento, Senhor, vem com o Teu Espírito, Senhor, e conforta e consola, Pai. E vem, Senhor, com a Tua bênção, Pai, a Tua bênção de prosperidade que é além do material, Senhor. Porque se não tivermos paz, ó Deus, nada, ó Pai, nenhuma riqueza deste mundo compra a paz no nosso coração, Senhor. Ó Deus, se o Senhor é o príncipe da paz, para ter a sua paz, basta recebê-lo como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, Senhor Jesus, seja abençoando o Teu povo, Pai, que com amor,
ao Senhor, amor à Tua palavra e fidelidade, Senhor. Alegria nos seus corações, ofertam diante do Teu altar, Pai, que o Senhor esteja prosperando. Ó, Pai, como Tu fizeste com o Daniel, que crendo no Senhor, ali, Pai, foi fiel a Ti, Senhor, e Tu o prosperaste, ó Deus, em meio a tanta adversidade, estando na terra do exílio e, ó Deus, sendo liderado por tantos reis que na história conhecemos que foram terríveis. Ó Pai, que o Senhor esteja abençoando os Teus servos, fazendo-os prosperar a cada dia, livrando, Senhor, dos leões, livrando, Senhor, das intempéries que nos cercam muitas vezes, Senhor, a cada dia, Pai. Ser com cada um. Deus, também colocamos os dízimos e ofertas colocados diante do Teu altar, aqui consagrados diante de Ti, Senhor, para que sirvam de sustento a Tua obra neste lugar, Pai. Muito obrigado. Nós Te louvamos por tudo, pelo Teu amor, Senhor, pela Tua prosperidade em nossas vidas, e é no nome santo do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Daniel capítulo 1. Amém? Daniel 1. Interessante que Daniel capítulo 1, ele vai nos dar a tônica do que vai ser basicamente todo o livro. Amém? No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, e o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês, e se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência à dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias.
Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Amém? Oremos mais uma vez, Pai. Eis a tua palavra lida, Senhor, fale conosco através dela. Usa-me conforme o teu querer, segundo o teu Espírito, é que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, o início do livro de Daniel narra quando Judá fora cercada, sitiada e conquistada no 2º ano do reinado, no 3º ano do reinado de Joaquim. E, enfim, todos aqueles que foram ali, depois de ter sido pilhada a cidade, foram recolhidos pelo chefe, então, aqui da guarda, né, do rei, dos oficiais da corte, Aspenaz, os que ele considerava os melhores homens, então, do reino de Judá. Dentre eles estava Daniel e os seus 3 amigos, que acabaram sendo apresentados ali diante do rei, depois de um determinado tempo, como nós vimos aqui. Ou seja, eles iam ser escolhidos ou poderiam ser escolhidos para servir ao rei se de fato eles apresentassem sabedoria, inteligência, saúde. E acontece alguma coisa interessante que nos mostra aqui que devemos servir ao Senhor. E que o livro de Daniel nos mostra que onde quer que estejamos, sirvamos ao Senhor. Eles estavam no momento de exílio, no momento em que foram ali, a cidade tinha sido destruída e foram levados cativos, foram levados prisioneiros. Daniel não era um funcionário do rei, era um escravo, na verdade, ele e seus amigos. Mas ele acabou sendo, enfim, tratado certamente ali como um funcionário. Nós vamos ver então que o que de fato então aconteceu para que essas coisas sobreviessem a Daniel no exílio, onde nós vemos que, de certa forma, ele deve ter sofrido por estar numa terra distante, no exílio, mas ele acabou se sobressaindo ali naquele lugar. E ele acabou recebendo, então, a bênção de Deus naquele lugar. E não só para ele, mas para com todo o povo. Nós vemos então ali no início que ele vai de Nabucodonosor até Ciro, e o segundo ano do reinado de Ciro, e Ciro então ele vai ser aquele que vai liberar para que um povo volte e reconstrua a cidade. Então Daniel, ele talvez tenha visto esta bênção acontecer. Ele é citado, né, nos livros, aí em outros livros.
Então Daniel, ele mas qual é a diferença disso? Né? Tudo. Porque quando eles chegaram nesse lugar, era muito mais fácil você assimilar a cultura, era muito mais fácil eles assimilarem a cultura, do que preservarem a cultura no qual eles estavam, ou tinham, ou estavam inseridos anteriormente. E a cultura deles era uma cultura de servir ao Senhor. Mas o fato é que eles não estavam servindo ao Senhor. E por isso que eles foram para o exílio. Porque Deus havia dado os mandamentos a Moisés, e depois, enfim, através dos profetas e através dos reis, através de todo aquele aparato de Deus, falando com o povo e através do povo, alertando-os que eles não estavam servindo ao Senhor, embora muitos deles, em algumas passagens, vão dizer, não, a gente está servindo, mas Deus vai dizer assim, olha, vocês não estão servindo não, porque vocês não estão servindo com o coração. Não, a gente traz a oferta aqui. Em alguns momentos a oferta era de qualquer jeito, né? Era um cabritinho cego, para dar um exemplo aqui. Alguns momentos as ofertas eram boas, eram muito boas, mas os seus corações estavam longe de Deus. E aí eles não só serviam a Deus, mas serviam outros deuses também. E Deus não estava nada contente com isso. E aí ele permite com que Nabucodonosor, ele então assole a cidade de Judá e leve cativo o restante de Israel. E aí Daniel nos ensina que devemos servir ao Senhor, porque o primeiro propósito que ele faz ao estar ali e ser um dos escolhidos para servir o rei, naquela seletiva, né, eles iam passar por um processo de 3 anos para ver se eles iam passar na peneira do rei e servir. Seria uma boa posição, né, servir o rei. Para começar, a gente leu aqui que o próprio rei fala assim, olha, a comida que vai para estes homens que foram ali escolhidos, separados por Aspenaz, eles vão sair da minha própria mesa. O que ele está querendo dizer com isso? Quer dizer que nenhum deles correria o risco de serem envenenados, né? Talvez poderia haver ali alguém não gostar de alguém e tudo mais, mas se a comida sai da mesa do rei, é porque alguém já provou a comida, ela não estava envenenada, o rei comeu, e aqueles que o rei queria que trabalhasse para ele, né, também os conservasse em vida, não fossem envenenados. Então, Daniel nos mostra, ao chegar ali juntamente com os seus amigos, né, e certamente com outros também, mas são citados 3 amigos, ele decide não comer a comida do rei. Então, ele decide servir ao Senhor. Com isso, ele estava dando um recado, não somente para os babilônios, talvez isso parecesse estranho. Na verdade, o chefe ali dos eunucos, ele vai ficar muito irritado, ele vai ficar muito ali preocupado com essa situação, porque se caso eles tivessem algum problema de saúde, ficassem magros, ou não cumprissem então as exigências ali nos seus estudos, dentro do estudo não só da língua, mas da cultura babilônia, ele poderia perder a cabeça, e ele fala isso para Daniel. Mas Daniel fala assim, vamos fazer um teste, não tem problema não, eu confio no Senhor, eu confio no meu Deus. Então, para os babilônios não tinha muito problema isso, mas o recadinho que Daniel estava dando, ao fazer este voto de comer legumes e não a comida do rei, era, olha, nós devemos lembrar que o Senhor nos deu uma lei, e nós precisamos nos manter servindo a Ele, mesmo estando em terras estranhas, porque o Senhor está com a gente. Amém? Deus não nos abandonou. Ele só está nos corrigindo.
Era isso que o próprio Jeremias vem falando. Ele falou, olha, vocês vão, mas vocês vão voltar. Deus está dando uma corrigida em vocês. Então podem comprar um campo aqui. É o que Jeremias vai falar em determinado momento. Então, em primeiro lugar, quando servimos a Deus, devemos estar decididos a servi-lo. Amém? Porque a gente vive hoje num mundo, né, que ele é tão indeciso, se é porque a gente tem tantas opções, não é verdade? Que a gente às vezes não sabe o que decidir entre isso, aquilo outro, né? E aí os nossos telefones têm os aplicativos ou apps, né? Então a pessoa pode pegar e excluir um app lá, mas depois ela volta com ele, né? Isso pode no mundo virtual. Mas muitas decisões nossas não dá para ser no mundo virtual. Está no mundo real, não é verdade? E nas coisas de Deus, elas acontecem também no mundo real das nossas vidas. Amém? Porque Deus acompanha aqueles que o servem no mundo real. Amém? Era isso. Daniel tinha ido para o exílio, era prisioneiro, era um escravo, estava lá. Ia passar por uma peneira para ficar um pouquinho melhor, porque ele ia servir no palácio do rei. Ele não sabia o que iria acontecer, mas ele decidiu, eu não sei o que vai acontecer, mas eu decido servir ao Senhor. Eu decido servir ao meu Deus. E aí então, para servirmos a Deus, precisamos estar decididos. Eu vou. Se ninguém mais vai, eu vou. Se ninguém mais vai, eu vou estar. Eu vou servir. Então no verso 8 nós vemos que Daniel, diz o verso, Daniel contudo decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Amém? Há toda uma questão, certamente, se a comida do rei ali vinha da mesa do rei, essa comida tinha uma oferta aos deuses babilônios. Mas o fato é que não somente isso, porque o próprio Deus havia deixado com eles a lei, e nessa lei haviam alimentos que eram impuros para eles. Então Daniel decide ali se abster de toda essa comida e comer apenas legumes. São tantas decisões que nós temos, não é verdade, na nossa vida. Mas servir a Deus precisa ser uma decisão também. Amém? Precisamos estar decididos se queremos ou não servir ao Senhor. E há uma implicação, então, quando de fato decidimos servi-lo. Amém? Há pessoas que dizem, não, eu sirvo e tudo mais, mas servir alguém, ou ser servo de alguém, se a gente colocar aí nos planos do trabalho, por exemplo, aqui, e Daniel foi um estadista, né, é preciso você cumprir determinadas coisas, não é verdade? Se você trabalha num local, você serve naquele local. E aí você tem um horário a cumprir, um horário para entrar, um horário para sair, determinadas tarefas para seguir. Então você está servindo. Claro que é um trabalho, é uma remuneração, mas você tem então algo para fazer. Tem regras determinadas. Então, se decidimos servir a Deus, se você decidiu servir a Deus, sirva. Amém? Porque há implicações quando decidimos servir, seja quem for, seja o que for. Amém? Mas quando decidimos servir a Deus, há implicações. Quando decidimos servir ao Senhor, Deus dá graça e misericórdia.
para as nossas vidas. Estou tentando aqui, mas não sei o que vai acontecer. Vamos ver. Liga lá, vai lá. Pega ali, desliga, que aqui não está entrando. Vai ter essa. Liga e desliga a televisão lá. Quando servimos, decididos, Deus dá graça e misericórdia. No verso 9, nós lemos: ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Por que isso? Porque o chefe dos eunucos, ele não queria ter a sua cabeça cortada. Amém? Né? Vocês concordam com isso? Né? Se ele estava cumprindo regras também, ele não queria ter a sua cabeça ali cortada. Ele vai falar isso para Daniel. Mas de alguma forma, então, diz o texto que Deus dá graça a Daniel diante do chefe dos eunucos, ou seja, Daniel vai ser bem visto, aquela ideia dele, mesmo que fosse por 10 dias, e o eunuco estava correndo risco, mesmo sendo 10 dias, algo fez com que aquele eunuco concedesse o pedido de Daniel. Amém? Graça é favor imerecido. O que ele estava ganhando com isso? Na verdade, ele poderia correr o risco de perder a sua própria cabeça. Então, na nossa vida, quando há situações onde, quando nos decidimos a servir a Deus e coisas acontecem, que você diz: meu Deus, favores imerecidos acontecem na tua vida, ou sejam, graças e misericórdia, porque não foi só a graça, mas foi a misericórdia que Deus concedeu a Daniel perante o eunuco. A graça é um favor imerecido, e a misericórdia é se colocar no lugar do outro. Então, se o eunuco agiu com misericórdia, ele entendeu a situação, se colocou no lugar daqueles homens que haviam perdido a sua terra, vindo como escravos. O eunuco era um escravo, mas ele era um escravo local ali. Já estava no palácio do rei. E ele então concede a Daniel. Deus fez com que este homem tivesse esse sentimento para com Daniel. E Daniel e os seus amigos. Então, quando nós servimos a Deus, Ele concede graça e misericórdia diante dos homens. Amém? E ainda mais, então, diante dele mesmo. Em terceiro lugar, quando nós servimos a Deus e nós decidimos servi-lo, Deus, Ele dá dons aos homens. No verso 17, nós lemos o seguinte: ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência de todas as letras, mas a Daniel deu o entendimento e toda a visão e sonhos. Nós vemos então que Daniel, Mesaque, Sadraque,
em Israel. Tiveram conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Quando Nabucodonosor pede a Aspenaz que faça uma peneira ali, ele já pega os camaradas que eram mais espertos, digamos assim, no sentido de ser inteligentes. Ele faz lá talvez uma entrevista, ele faz alguma coisa, mas ele pega o pessoal nobre de Judá e leva para lá. Mas, estando ali, naquelas condições contrárias, era mais provável, de dificuldade, era mais provável que eles tivessem, na verdade, um retrocesso. Devido ao desânimo, devido à falta de vontade, porque eles eram escravos. Mas algo aconteceu com eles, que eles superaram as expectativas. A superaram as expectativas, inclusive nós lemos lá que eles foram 10 vezes mais inteligentes do que os outros. Eles superam as expectativas porque decidiram servir a Deus, e Deus vai dar a eles dons. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Quando nós lemos no Antigo Testamento que o rei Salomão, ele, antes de assumir, ali, logo depois que ele assumiu, ele ora ao Senhor e pede a Deus sabedoria. E Deus vai dar sabedoria a ele. Então Deus é Deus que dá sabedoria àqueles que o buscam, dá sabedoria àqueles que o servem. Não somente a Daniel, mas aos seus amigos, Deus dá conhecimento, inteligência, mas a Daniel ele dá o entendimento de visões e sonhos, e é isso que vai acontecer no livro de Daniel. Ele vai ali interpretar alguns sonhos, algumas visões dos reis ao qual ele serviu, e ele vai ter um destaque maior. Então, quando servimos ao Senhor, Deus é capaz de nos dar capacidade para desempenhar determinadas tarefas que até você poderia dizer que não teria condições, mas Deus te dá condições de você aprender. Amém? Deus te dá condições de você adquirir o conhecimento necessário e a inteligência necessária, porque eles estavam ali, precisavam conhecer a cultura babilônia, eles precisavam conhecer a língua babilônia. Então, se o poder de Deus na vida deles foi para que desse ânimos a eles, e uma abertura de mente para que eles conseguissem assimilar aquele conhecimento, amém, mas de alguma forma, então Deus fez. Claro que eles não ficaram parados, né? Então Deus vai me dar o conhecimento, Deus vai me dar aqui das letras. Como é que Deus vai me dar o conhecimento e a inteligência para conhecer as letras se eu não estudar? Se eu não fizer ou desempenhar tal tarefa? Não vai cair do céu. Eles precisavam, naquele período de 3 anos, estar o quê? Estudando, estar conhecendo o que eles então estariam fazendo, qual é a tarefa que eles teriam que desempenhar. Mas Daniel, Deus deu uma capacidade além aqui, para que ele entendesse toda a visão e sonhos. Então, quando você serve a Deus, talvez já tenha acontecido isso na tua vida, que você fala, poxa, eu achava que eu não teria capacidade, mas você orou ao Senhor, você pediu a Deus, e Deus então deu capacidade para que você aprendesse, para que você conseguisse desenvolver determinada tarefa. Amém? Deus é capaz de fazer isso quando a gente decide servi-lo.
Quarto lugar, quando decidimos servir a Deus, Ele nos dá sabedoria e longevidade. Então, Deus, Ele nos guarda, protege, nos livra, Ele nos dá graça diante das pessoas, como foi o caso de Daniel aqui, aí dos seus amigos. Mas é interessante, quando decidimos servir a Deus, Ele nos dá sabedoria e longevidade. Porque o que adianta, né, a gente ter essa sabedoria ou ter este conhecimento, mas se a gente não pode, então, utilizá-lo, ou se a gente não pode, então, desfrutar daquilo que Deus nos dá. O fato é que Deus, Ele faz isso com Daniel. Verso 20 e 21, o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento. Então, após os 3 anos, e Daniel, Misael, Azarias, eles foram diante de Nabucodonosor. Depois de 3 anos, comendo legumes e estudando tudo que tinha que ser ali estudado, ou desenvolvendo as tarefas que seriam necessárias para que eles servissem diante de Nabucodonosor, diante do rei, ele fez as perguntas. Foi um verdadeiro vestibular aqui, né? Fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Amém? Então, essa história de crente que não estuda a Bíblia, isso é crente que não conhece a sua Bíblia, não conhece a palavra de Deus. Isso é muito preocupante, porque nós vemos que quando a palavra do Senhor nos incentiva sempre a estarmos conhecendo a sua palavra, mas não somente ela. E isso é um detalhe aqui muito interessante, porque precisamos conhecer a palavra do Senhor, mas Deus nos dá capacidade para conhecermos outras áreas de conhecimento. Amém? E que você deve, nessas áreas de conhecimento, também ter profundidade. Amém? Ou seja, Deus então, Ele capacita você, e à medida que você então se lança diante dele, servindo, seja qual for o desafio que você tiver, Deus vai capacitar para que você apreenda os conhecimentos necessários e sobressaia, seja aonde for. Mas devemos perceber uma outra coisa: com humildade. Em todo momento que a gente, quando lê o livro de Daniel, nós vemos Daniel se colocando numa condição de humildade perante o rei, claro, também, né? Sim. E também poderia perder a cabeça. Mas mesmo assim, nessas condições em que eles estiveram ali, e eles estiveram em condições de humildade diante de Deus, ou seja, reconhecendo a sua limitação diante de Deus. E ao reconhecer a sua limitação diante de Deus, Deus o capacita para que eles fossem mais sábios que os sábios escolhidos por Nabucodonosor. E mesmo em provas, no qual eles poderiam ali, então,
até está se colocando numa condição superior, talvez, diante do rei, eles foram humildes e tiveram, por parte destes reis, nesses locais, o reconhecimento do Deus de Israel. Ou seja, devemos lembrar que os amigos, logo após esses momentos aqui, os 3 amigos de Daniel, eles foram submetidos a uma fornalha de fogo, onde segundo o texto nos relata, ela foi colocada ali com 10 vezes mais a potência do que do início, e os homens não foram queimados. E Nabucodonosor se espanta com isso e vai reconhecer o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, os nomes deles lá colocados na cultura na qual eles estavam inseridos. Aparentemente, não só aparentemente, aqueles homens estavam assim, totalmente sem algo que talvez os motivasse. Estavam numa terra estranha, tiveram seus nomes mudados, tiveram que servir e serem escravos num local, mas numa terra dos conquistadores. Mas Deus ali deu forças a eles para que eles superassem todas as adversidades, deu livramentos para eles, e eles então não só superaram todas as adversidades, mas foram abençoados por Deus ali. Por isso nós vemos que logo no capítulo 1, no final do capítulo 1, diz o último verso, que Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Ou seja, ele passou por todos aqueles governos, por todos aqueles impérios, por todos aqueles governantes. E Deus o conservou ali, e todos eles, ele achou graça diante daqueles governantes, porque simplesmente ele decidiu servir a Deus e continuar a estar na sua presença. Então, que nessa noite você tome essa decisão no seu coração de servir a Deus de fato, colocar o seu coração nele, tentar entender e compreender a sua palavra, se dedicar a Deus, mas também se dedicar aonde você estiver, para os senhores neste mundo no qual você serve, para que eles vejam na tua vida o Deus que você serve. Amém? Certamente Deus vai abençoar a sua vida e vai não só abençoar, mas vai conservá-lo, para que você veja aquilo que Ele quer fazer para com o seu povo, os seus planos. Ciro foi o rei que permitiu com que o povo voltasse para a terra e começasse a reconstruir os muros da cidade. Valeu a pena Daniel ser fiel. Valeu a pena seus amigos serem fiéis. O livro fala de Daniel, talvez outros ali permaneceram fiéis ao Senhor. E isso permitiu com que o Senhor não só desse a eles graça e abençoasse ali na terra do exílio, mas também que eles voltassem e reconstruíssem a terra deles. Amém?
Deus faz isso com a vida daqueles que o servem. Sirva Ele com o seu coração. Confie nele. Seja o propósito do seu coração em servi-lo firme. Deus estará com você. Amém? Amém. Deus abençoe. Feche seus olhos. Vamos orar neste momento. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Decidimos também servir a Ti. Ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, todo o Teu povo que fez uma decisão de servir ao Senhor. Ó Pai, que haja sabedoria nos seus corações, que essa sabedoria seja buscada em Ti, Senhor. Que seja a cada dia, Senhor, buscada essa sabedoria para o conhecimento das Tuas coisas, daquilo que Te agrada, Senhor. E certamente o Senhor abrirá a mente, Senhor, de cada um dos Teus servos, para que entendam, ó Deus, os conhecimentos e as sabedorias necessárias neste mundo, ó Senhor, para que realizem as suas tarefas, ó Deus, e vivam neste mundo com a Tua bênção sobre as suas vidas, com os Teus livramentos, ó Pai, como Daniel, ó Deus, os seus amigos, ó Pai, Senhor, e com longevidade, ou seja, Senhor, vendo aquilo que o Senhor fez e faz na vida daqueles que Te servem, Senhor. Ó Deus, muito obrigado mais uma vez por esta noite, pela Tua palavra. Eu Te peço dessa forma a Tua bênção sobre os irmãos aqui presentes, sobre aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo neste momento, também, ó Deus, pela internet, que o Senhor esteja tocando nos seus corações para que se voltem para Ti e Te conheçam. Tu és o Deus abençoador daqueles que Te buscam. Muito obrigado, Senhor, em nome santo de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Amém.